Graças e paz, irmãos. Estamos aqui nessa manhã, nesse momento, para mais uma devocional com você aqui na nossa Igreja Batista de Osório, de Capão da Canoa e todos os nossos amados irmãos espalhados aí pelo Brasil, pelo mundo afora, né? Eu quero já mandar nessa live aqui também um abraço lá para o meu querido irmão Pablo Canioante, o pastor Canioante também, lá em Renca, no Chile, né? E agradecer a ele, né? Pela interação que eles estão tendo com a gente. É muito maravilhoso poder saber que os irmãos estão também compartilhando as suas lives e também ouvindo a nossa mensagem aqui que Deus tem colocado em nosso coração. Eu não sei como é que está o seu dia hoje, eu espero que o seu dia hoje seja abençoado, que o seu dia hoje esteja bom, que o seu dia hoje esteja bom e que tudo seja para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nesse dia de hoje. Querido, eu quero compartilhar com você nessa manhã um texto que se encontra lá em Juízes, no livro de Juízes, né? É o sétimo livro da Bíblia, né? Você, depois de Deuteronômio, você tem Josué, depois você tem o livro de Juízes, tá certo? E eu queria compartilhar com você esse texto nessa manhã, pedindo a Deus que possa falar aos nossos corações nessa manhã, certo? Vamos estar lendo o texto, então, diante aqui do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto se encontra no capítulo 2, tá? No capítulo 2, nós vamos fazer uma leitura do versículo 1 em diante. Eu quero compartilhar com você essa palavra. Diz assim a palavra de Deus em minha versão. Essa palavra em minha versão. Juízes, capítulo 2, do versículo 1 em diante. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e declarou: Eu vos fiz subir do Egito e vos trouxe a essa terra que eu tinha prometido por juramento a vossos pais. Eu ordenara: jamais quebrarei a minha aliança convosco. Quanto a vós, não fareis qualquer pacto ou acordo com os habitantes dessa terra. Antes, destruireis os seus altares. Contudo, não escutastes a minha voz. Por que fizestes isso? Por isso, vos asseguro, não expulsarei esses povos de diante de vós. Serão vossos opressores, e os seus deuses serão uma cilada constante para vós. Assim que o anjo do Senhor pronunciou essas palavras, todos os filhos de Israel, o povo começou a lamentar em alta voz e a chorar amargamente. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor Deus, por essa manhã, por essa graça misericordiosa que o Senhor tem tido para conosco. E agradeço por poder ler a tua palavra tão antiga, Senhor, e tão atual para os dias de hoje. Que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja glorificado em nossas vidas. Fala conosco, Senhor, por essa palavra. Perdoa os meus pecados e ajuda-me, Senhor, a expor diante de meus irmãos esse texto nessa manhã. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Bem, amados, nessa manhã eu quero, antes de estar aqui expondo, né, esse texto, essa parte do texto, eu tenho que falar um pouquinho sobre o livro de Juízes para colocar você dentro do contexto, né? O livro de Juízes é o livro que foi escrito quando já Moisés já tinha morrido, Josué já tinha morrido, a terra já tinha sido conquistada, havia ainda muita terra para ser conquistada ainda, e aquele povo tinha que continuar fazendo aquilo que Deus mandou eles fazerem, separando-se daqueles povos pagãos que viviam uma religiosidade horrível, né? Onde até os seus filhos eles queimavam no fogo. E o Senhor deu essa ordem para eles e falou: olha, vocês não façam pactos, não compactuem com esse povo. Essa é a mensagem do livro de Juízes. Nós chamamos o livro de Juízes de um momento péssimo. Por que péssimo? Porque alternadamente, de forma alternada, você vai ver que o que está acontecendo aqui no livro de Juízes é pecado, o povo peca, o povo suplica a Deus pela libertação e o Senhor vem com a salvação, levantando juízes, levantando líderes que conduzem ao povo à libertação daqueles que lhes oprimiram.
Essa é a tônica do livro de Juízes, do começo ao fim. Do começo ao fim. Quando eu comecei a ler esse livro, eu estou hoje lendo o capítulo de número 3 do livro de Juízes, né? Então, quando eu li esses primeiros capítulos, por isso que eu digo que a Bíblia ela sempre se renova nas nossas mãos, eu percebi algo que eu ainda não tinha percebido nos meus estudos sobre esse livro de Juízes. Que o povo, em vez de fazer aquilo que Deus mandou eles fazerem, expulsar as nações e tomar posse da terra prometida, eles começaram a tornar aquelas pessoas tributárias. Elas começaram a fazer acordos para que elas podem ficar aí, vocês podem ficar aí, desde que vocês paguem um tributo para nós. Vocês vão pagar um tributo para nós e vocês podem desfrutar da terra aí sem problema nenhum. Esse foi o primeiro erro de Israel. Depois nós vamos vendo mais à frente, hoje eu estou lendo o capítulo 3, como eu disse para vocês, nós já estamos vendo, na verdade, o povo dando a seus filhos e as suas filhas, se mesclando com aquele povo que estava ali, que Deus mandou tirar da presença dele e eles removerem o seu culto, mostrando que Deus não tinha nada a ver, ele não tem nada a ver com os cultos pagãos. Então, eles começaram já tentando tirar vantagens do povo que estava ali, fizeram acordos de paz, eles começaram a fazer ali ter uma certa negligência, tributarem a eles, depois começaram a fazer amizade ao ponto de misturarem as famílias e contaminarem assim o povo santo que Deus separou para ser um reino sacerdotal na terra. Então, nesse momento, chegamos ao nosso texto, onde essas coisas estão acontecendo e o povo não está percebendo que isso está acontecendo. Eles parecem que não estão mais prestando atenção em nada do que aconteceu. Diz aqui que eles parece que esqueceram a palavra de Deus. E como nós temos essa facilidade de esquecer os mandamentos do Senhor, a força do Senhor, esquecer o que o Senhor já fez por nós ao longo das nossas vidas, da onde o Senhor nos tirou, aonde Ele nos colocou, nós perdemos a noção muitas vezes disso, meus irmãos. E nessa manhã, é sobre isso que eu quero falar aqui. O anjo do Senhor, então ele vem, e o Senhor vem com a repreensão contra eles. O Senhor vem com uma repreensão, porque o Senhor ama aquele povo, o Senhor continua amando o seu povo, a sua igreja. Então ele vem e vai apontar, e vem falar dos seus pecados, as coisas que eles tinham feito de errado. Então diz que esse anjo se posicionou naquelas cidades ali e declarou aquilo que Deus havia feito, lembrou eles, olha, Deus tirou vocês do Egito e trouxe vocês a essa terra. E ele fala, ele mesmo prometeu, por ele mesmo fez um juramento aos vossos pais, que ele jamais quebraria a sua aliança, a aliança que ele fez com vocês. Mas ele diz, olha, mas quanto a vocês, não devem fazer um pacto, a parte de vocês é essa, vocês não devem fazer pacto ou acordo com habitantes dessa terra, antes vocês têm que destruir os seus altares. E aí o anjo diz o pecado deles, vocês não escutaram e fizeram totalmente o contrário àquilo que Deus falou para vocês. Irmãos, vejam como isso é atual, como Deus vem falar a nós o que temos que fazer, como Jesus fala, como o Espírito Santo fala a nós o que temos que fazer, e nós não nos colocamos, muitas vezes nós esquecemos, nós não estamos relembrando as coisas que o Senhor fez. É muito importante você estar lembrando, é muito importante você dobrar o teu joelho e fazer assim aquela retrospectiva, aonde você estava, quando você na verdade, não você foi ao encontro de Jesus, porque não somos nós que vamos ao encontro de Jesus, não foi Paulo que foi ao encontro de Jesus, não foi Pedro que foi ao encontro de Jesus, não foi João, não foi Tiago, não foi Mateus, foi Jesus que foi ao encontro deles. Então veja bem, quando Jesus foi ao teu encontro, você tem que voltar lá atrás e lembrar quando ele foi ao teu encontro, quando ele te resgatou, te salvou. É muito importante nesses dias difíceis você lembrar de onde você estava, porque há uma tendência em nós de esquecermos aquilo que o Senhor fez, o pacto que Ele fez conosco pelo seu sangue e o que nós nos comprometemos da nossa parte a fazer para a glória do seu nome.
Então esses textos que estamos lendo aqui no Antigo Testamento, eles têm tudo a ver lá com o Novo Testamento também. Então nessa manhã, eu quero que você entenda que essa mensagem, essa devocional, ela nos fala claramente que nós não podemos não pode haver nenhum tipo de pacto, né? Não pode haver nenhum acordo, né? Não pode haver paz contra os inimigos. E aí você vai falar para mim, pastor, mas o senhor falou algum tempo atrás que nós temos que até que orar pelos nossos inimigos. Eu quero trazer o cunho espiritual desse texto aqui. Ali, literalmente, era um povo que estava se impondo, que estava naquele lugar que Deus queria punir, levar eles para longe de Israel, afastá-lo, dar a terra ao povo de Israel. Mas eu quero nessa manhã, eu quero pensar em outros inimigos com você. Eu quero pensar, na verdade, sobre os inimigos da nossa natureza humana. Eu quero pensar sobre aqueles inimigos que nós temos dentro de nós ainda, na nossa velha natureza, e que muitas vezes o Senhor diz que nós precisamos mortificar. Muitas vezes não, sempre o Senhor diz que nós temos que mortificar esses pecados. A palavra de Deus ela é clara, lá em Romanos, no capítulo de número 8, versículo 13, eu gostaria que você desse uma lidinha comigo lá nesse texto, né? Romanos 8, 13, e você lembrasse aqui, vamos lembrar aqui o que o apóstolo Paulo, ele está falando para a igreja de Roma, dentro de um contexto, na verdade, que ele está falando de santidade, onde ele está falando que não há nenhuma condenação, mas que existe uma contrapartida nossa para que isso possa continuar vinculado a nós com poder. Então ele diz assim, porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito, e Espírito aqui em letra maiúscula, Espírito Santo, no entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Ele está dizendo o seguinte, que existe uma natureza humana em nós, que Jesus, quando veio para nossas vidas, pelo Espírito Santo, ele veio para matar essa natureza humana. Ele não quer que nós façamos acordos com ela. Ele não quer que nós tenhamos nenhum tipo de paz, celebremos nenhum tipo de paz com esses inimigos que lutam contra a vontade de Deus, que lutam contra o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus em nós. E é nesse texto aqui, aplicando esse texto, esse é o texto, na verdade, que nós estamos vendo lá os judeus falando, estão lutando lá contra inimigos reais, carnais mesmo, verdadeiramente. Mas a luta deles também não deixa de ser espiritual. Porque a carne deles, a natureza humana, quando Paulo fala carne, ele fala natureza humana. No texto original, natureza humana. A natureza humana deles não seguiu a Deus. A natureza humana nossa nunca quer seguir ao Senhor. Ela vai lutar contra a nova natureza, que é aquela que foi dada a nós por Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário e veio ao nosso socorro para nos salvar. Então, aquela natureza daqueles homens abandonou a palavra de Deus, abandonou as ordens de Deus, deixou para lá as ordens de Deus e começaram a seguir aquilo que eles achavam que era certo. E isso é um grande perigo nas nossas vidas, mesmo nesse tempo, onde nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas nós temos que lutar também contra os principados e potestades. Nós sabemos bem quem é o nosso inimigo, e nós temos que entender aquilo que Jesus está dizendo nesse texto, aquilo que o Espírito Santo está dizendo nesse texto. Não pode haver paz contra os inimigos. O que eu quero dizer? Se você tem aí um pecado, se você tem alguma atitude carnal, se você tem alguma coisa aí que Deus já falou para você, que você precisa abandonar, que você precisa largar, que você precisa deixar isso de lado, eu quero dizer para você que você não pode fazer nenhum tipo de pacto com isso. Você não pode, na verdade, ter paz enquanto você não estiver livre dessas coisas que têm controlado a sua vida. Não há paz, nem com Deus, quando você faz a paz com o inimigo de Deus. E o inimigo de Deus é a nossa velha natureza.
A nossa velha natureza é aquela que vai para o túmulo blasfemando contra Deus. O velho homem, o velho Nivaldo, ele vai para o túmulo lutando contra o Espírito Santo de Deus. Ele nunca vai se submeter a Deus. Então o que está acontecendo em mim, pastor? O que está acontecendo em você, em nós, em todos os cristãos, teologicamente conscientes, é que existe o que? Uma nova natureza. Você nasceu de novo. Essa nova natureza nasceu em Cristo Jesus. Cristo fez com que você nascesse de novo. Criou um novo homem, uma nova mulher em você, para que você pudesse, pelo Espírito Santo, e essa nova natureza é que será salva, pelo Espírito Santo você possa combater a velha natureza, o velho homem, a velha mulher que se levanta contra Deus, que você não tem o controle, que quando você pensa que ele está morto, de repente você tem um acesso de fúria, você tem um acesso de cólera. O que você pensa que é isso? É o homem e a mulher dirigida pelo Espírito Santo? Não, o homem e a mulher dirigida pelo Espírito Santo, ele é amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o novo homem, mas o velho está aqui, ele está aí em você, e Deus não quer que você celebre a paz com esses inimigos. Não há como celebrar a paz com essas coisas. O apóstolo Paulo diz que Deus deixou um espinho na carne dele. Muito se especula sobre esse espinho na carne. Alguns falam tantas bobagens sobre esse espinho na carne. Não importa o que é o espinho na carne, porque Paulo diz o porquê esse espinho na carne estava sobre ele. Paulo diz que Deus deixou um espinho na carne, ele chama ele de um emissário de Satanás, um inimigo. Eu não quero dizer que era um espírito mau ali também, porque o texto não me dá base para afirmar isso. Mas Paulo faz uma alegoria de que aquilo que estava na sua carne, ele chama espinho na carne, ele está falando espinho na sua natureza, da sua natureza velha. Ele fala, eu tenho um espinho, Deus permitiu um espinho, deixou um espinho na minha carne. E ele diz, por quê? Por quê? Ele diz, para que eu não me ensoberbeça. Porque o apóstolo Paulo foi um homem que teve grandes visões de Deus. Teve a visão do evangelho muito maior do que todos os outros apóstolos. O apóstolo Paulo, Jesus apareceu para ele também depois da morte, em ressurreição, no caminho de Damasco, depois no deserto da Arábia, instruiu ele sobre as coisas. Ele diz, eu não aprendi de homens essas coisas, eu aprendi do Senhor. Foi ele que falou para mim, foi ele que apareceu para mim e me instruiu. Mas ele dizia que tinha um espinho na carne, que ele chama de um emissário de Satanás para esbofetear ele. Então eu acredito sim, eu acredito que Paulo tinha ali alguma coisa que o desonrava diante de Deus. Ao ponto de Deus falar para ele, olha Paulo, você precisa aprender que a minha graça é suficiente, que você não pode se vangloriar em nada, porque Deus conhecia Paulo. Paulo era conhecido de ser um judeu, daqueles camaradas rigorosos, ascéticos, aquelas pessoas que confiavam na carne. Ele mesmo disse, se alguém pode confiar na carne, escrevendo aos Gálatas, muito mais eu, porque eu andei nisso, eu andei no judaísmo extremo, eu vivi essas coisas. Então é ele que está dizendo. Ele está dizendo, mas ele diz, olha, eu orei 3 vezes. Eu fico imaginando qual foi a oração de Paulo. Não foi uma oraçãozinha talvez como a nossa, não. Aquilo incomodava Paulo, aquilo não tinha acordo com Paulo. Paulo não queria acordo com o pecado, ele queria ter um coração puro, limpo. E ele orou sim, ele buscou a Deus para tirar aquilo dele. Mas Deus falou, não. Fique com a minha graça, aprenda que é a minha graça. Eu não estou dizendo aqui que era um pecado que Paulo tinha também, eu não posso afirmar isso, porque o texto não me diz isso, mas era uma coisa que era para Paulo ser humilhado, e eu não conheço algo que mais me humilhe do que os meus pecados. Eu não conheço nada que mais me coloque de joelhos diante de Deus do que quando eu olho e faço uma análise do meu coração. Eu não conheço nada que mais me traga tristeza diante de um Deus tão santo, quando eu faço uma introspecção da minha vida de oração, da minha vida de leitura da Bíblia, da minha vida de serviço ao meu Senhor. Quando eu faço uma introspecção sobre essas coisas, eu vejo que eu tenho que falar como Jesus disse,
servo inútil que sou. Então, eu quero dizer para você nessa manhã, diante desse texto que nós temos aqui, que não pode haver paz contra o inimigo. O apóstolo Paulo, ele descansou na graça de Deus, sim, mas quando ele ouviu a voz de Deus dizendo para ele: olha, eu não vou retirar isso de você, Paulo. Você vai ter que viver com isso para você aprender. Aprender, Paulo. Aprender que você tem que depender da minha graça e misericórdia. Foi Jesus que falou isso para Paulo. Então, nós não podemos também tomar esse texto e dizer assim: bem, eu tenho que me conformar que a graça de Deus me basta, e eu sou assim mesmo, eu não vou mudar nada. Não, não é isso, esse é outro extremo. Lembre dos extremos, meus irmãos. Lembre que eu estou toda manhã aqui lembrando você do perigo das extremidades. Esse é outro extremo. Não saia de um extremo e vá para outro. Você precisa entender que há uma responsabilidade sua diante da palavra de Deus, diante desse Deus Santíssimo que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que você tem que ter como objetivo na sua vida lutar contra os inimigos, o diabo, as suas hostes, as potestades do inferno, e contra a tua natureza. Porque Deus não quer que você faça acordo com pecado nenhum. Porque quando nós fazemos acordo com algum tipo de pecado, e são todos os pecados, eu quero lembrar você uma coisa: você precisa mortificar, passar a tua vida limpo sim, e diante de Deus colocar em oração: Senhor, me mostra onde eu estou falhando, onde eu estou errando, Senhor. Eu não quero ser dirigido por homens, e nem quero que você seja dirigido por homens. Eu quero que você, e diante de Deus, eu sou um porta-voz do Senhor para dizer para você que você é que precisa ter a responsabilidade de chegar diante de Deus e falar: Senhor, eis aqui a minha vida, Senhor. Me mostra, Senhor, onde estão os meus erros. Me coloca, Senhor Deus, aqui. Eu não quero ser arrogante, eu não quero ser soberbo. Se o Senhor quiser me trazer uma criança para me dizer, mas eu quero que o Senhor me confirme essas coisas. Eu não tomarei decisões, Senhor, enquanto o Senhor não falar no meu coração. E o Senhor vai sondar o teu coração. Você precisa fazer aquilo que o salmista diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Essa é a oração do crente. E quando Deus mostrar para você os acordos que você fez, os acordos que você está fazendo com a tua carne, com a tua vida, com a tua natureza antiga, talvez seja um orgulho, seja soberba, seja o desejo de você ter um nome na terra, seja a vontade de você fazer alguma coisa para a glória sua. Todos esses pecados são sutis, irmãos, muito sutis, e você precisa estar focado neles, e você tem que lutar contra eles. Você não pode fazer acordo contra eles, porque Deus não os retirará de nós, enquanto nós estivermos fazendo acordo com o pecado, enquanto nós estivermos fazendo acordo, tentando estar manipulando, porque nós gostamos muito de manipular, nós temos uma tendência manipuladora dentro de nós. Então nós precisamos, diante de Deus, com sinceridade de coração, com um coração humilde, quebrantado, humilhado, necessitado, chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui. Aquilo que não me subiu ao entendimento, me coloca, Senhor. Me orienta, me dá as respostas. E o Senhor vai falar, o Espírito Santo vai mostrar. E quando Ele mostrar, você deve lutar para que essa coisa seja retirada de você pelo Espírito Santo, porque o texto diz claramente isso: se pelo Espírito mortificardes a natureza humana, vivereis. Preste bem atenção, ninguém pode fazer essa obra se não for de Jesus. Ninguém pode mortificar nenhum pecado em sua vida se não for de Cristo, porque isso é uma obra para os crentes, para os cristãos, para aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus, porque precisa do Espírito Santo. É pelo Espírito, é através do Espírito, é com o Espírito que essas coisas são realizadas em nossas vidas. Então, meu amado, não pode haver paz
contra os nossos inimigos. Não pode haver paz. Não pode haver paz nenhuma contra o inimigo de nossas almas e contra a nossa velha natureza. Aqui o povo estava fazendo acordos. Aqui nós temos aqui uma alegoria do que é uma luta espiritual, podemos dizer assim. Eles estavam tendo uma luta dentro deles também. Aqui no livro de Juízes eles estavam tendo uma luta tremenda, grandiosa, em obedecer à vontade de Deus ou encontrar segurança nos homens. Deus nos livre de ter segurança nos homens. Sabe, Davi, depois que pecou fazendo um censo, ali Deus o condenou e mandou uma praga sobre o povo, Nós vemos que Davi se arrependeu e o profeta veio e falou: olha, escolhe um desses três castigos, para que você possa, que Deus possa te fazer. Que você seja perseguido pelos teus inimigos, né? Que venha a verdade, a espada contra ti, né? Ou que venha uma praga, né, sobre o povo, uma praga sobre o teu povo e sobre você. E Davi parou e pensou, angustiado de coração, e disse: caia eu nas mãos de Deus, porque são grandes as suas misericórdias, mas não caia eu na mão dos homens. A realidade é uma só. Não pode haver paz entre nós e os nossos inimigos. Não pode haver paz contra os inimigos. Não pode haver. E Deus, em primeiro lugar, Deus não retirará de nós, se nós celebrarmos a paz com essas coisas que estão malignas no nosso coração. Deus não retirará de nós. Elas ficarão lá, como laço. No texto original hebraico, Deus fala de espinho nas suas... Seria uma tradução melhor: espinhos nas vossas virilhas. Vejam só o que é. Imagine um espeto na sua virilha. A dor que seria isso, a incomodação. Deus fala que essas coisas seriam isso, como aguilhões nas vossas virilhas. Então, se você, eu ou nós não lutarmos com a ajuda do Espírito Santo, com sinceridade de coração, pedindo que o Senhor tire essas coisas de nós, que não celebremos com elas a paz. Talvez você diga: pastor, mas eu tenho lutado tanto contra algumas coisas que eu ainda cometo, alguns erros que eu cometo, então Deus está me rejeitando. Eu falei: não, se você está lutando. Se você está lutando, você tem que buscar a ajuda do Espírito Santo, porque você não tem forças para lutar contra essas coisas. Você tem que confessar. É por isso que existe a confissão. É por isso que existe o quebrantamento de espírito. É por isso que existe a lágrima. E bem-aventurados são os que choram. Nós choramos por muitas coisas. Talvez alguns estão chorando porque perderam seus empregos, perderam suas empresas. Eu não estou criticando eles, as pessoas podem chorar mesmo, porque uma vida de trabalho, né? Pessoas que tinham seus sonhos estão colocando as coisas aí, agora estamos vendo a finitude de tudo. Mas uma coisa é você chorar por uma coisa material. Mas nós temos que chorar porque nós não conseguimos ser santos sem que o Senhor nos santifique. Nós não conseguimos lutar com essas coisas. Nós precisamos da ajuda do Senhor. E é dessa forma que Ele quis fazer. Se Ele quisesse te levar para o céu direto, Ele teria te salvado, te levado para o céu. Mas Ele te deixou aqui mais um tempo, me deixou aqui mais um tempo, nos deixou a igreja na terra mais um tempo, para nós vivermos essa luta, para entendermos o que é o pecado, em que estado, em que situação Ele nos deixou, para que nós possamos valorizar como Paulo a graça de Deus, para que nós possamos combater o bom combate e dizer para o Senhor: olha, meu Senhor, eu estou errando ainda, eu estou mentindo, eu estou me sujando com imoralidades, eu estou fazendo algumas coisas erradas, eu estou fazendo, talvez eu fiz algum erro, eu cometi algum crime aí, eu na verdade roubei uma pequena coisa que eu achei que não podia roubar e achei que não teria problema nenhum.
eu menti, eu não sei o que é, são tantas coisas que eu me omiti, porque a omissão também, porque João na sua carta diz que aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, peca. Então temos muitas coisas no nosso coração que faz com que nós retenhamos, na verdade, nós retenhamos as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, e porque nós fazemos acordos e achamos que está tudo bem. Então Deus, Ele diz que se nós fizermos desse jeito, Ele não retirará essas coisas de nós, e elas serão como aguilhões em nós. O texto também diz que eles serão empecilhos à nossa comunhão com Deus. Eu costumo dizer que quando você está vivendo uma vida de pecado, condenado, quando você sabe que está em pecado, e você é um crente, eu estou falando para um crente aqui agora, porque o homem natural, ele não sente o peso de nada. O homem natural está morto, mas você sente, porque o Espírito Santo entristece, e quando o Espírito Santo entristece em você, você entristece junto. Você sabe que você está resistindo ao Espírito, que você está lutando contra o Espírito Santo. Então, quando você está com pecados não confessados diante de Deus, Davi diz ali no Salmo 32, que quando ele não confessou os pecados dele, ele se sentiu como se o Senhor estivesse esmagando os seus ossos. Ele diz que o seu travesseiro nadava das suas lágrimas dia e noite, até o dia que ele falou: confessei a ti o meu pecado. E ali o Senhor me trouxe o refrigério, me trouxe o alívio. Então, a segunda consequência, se nós fizermos paz com os inimigos, além de Deus não retirar essas coisas de nós, elas serão empecilhos à nossa comunhão com Deus. Ninguém consegue ter uma vida de oração plena, ou leitura da Bíblia, ou frequentar a igreja do Senhor, se estiver com pecados ocultos, não confessados. Ninguém consegue, meu irmão. Se você é um crente, você não conseguirá. Você precisa ir diante de Deus e falar: Senhor, eu preciso dessa salvação. Eu preciso que o Senhor mortifique em mim esses pecados. Eu fiz acordos, eu não quero esses acordos, Senhor. Eu não quero fazer como o povo lá no livro de Juízes, que fez acordo, que aceitou tributos, essas coisas daquele povo. Eu não quero isso, Senhor. Então, serão empecilhos a nossa comunhão com Deus. E por fim, o acordo, irmãos. Veja que um abismo sempre vai chamando um outro abismo. Primeiro, Deus não retirará de nós os inimigos, como ele falou aqui no livro de Juízes. Esses inimigos vão ficar aí com vocês. Uma vez que vocês fizeram acordo com eles, eles vão ficar aí. Em segundo lugar, Deus falou: eles vão ser empecilhos para vocês. E nós vamos ver mais à frente eles se levantando, os moabitas se levantando, os amonitas se levantando, os filisteus se levantando contra o povo de Israel que fez acordo com eles. Então, o Senhor diz para nós: eles serão empecilhos para a comunhão de vocês comigo. E por fim, o Senhor diz para aquele povo, e diz para nós nessa manhã, meu amado, que a idolatria nos prenderá. Tem muita gente pensando que idolatria é simplesmente construir uma imagem e adorá-la. Isso é a idolatria no seu estado bruto, no seu estado primitivo. Mas a idolatria sutil do nosso coração é criar coisas que tomam o lugar de Deus, a esperança do Senhor em nossas mãos, a dependência de Deus. Então a idolatria nos prenderá. Veja que é uma sequência que nós precisamos lutar contra. É uma sequência que nós temos que continuar lutando. Você foi chamado para um combate, como eu sempre disse. Então, nessa manhã, meu irmão, diante dessa palavra, diante desse texto, que fala o meu coração, que falou aqui comigo nas minhas madrugadas de oração, sabe, nós temos vivido dias difíceis, dias complicados. Eu peço a vocês oração também pela minha vida. Sou um homem, sujeito a todas as paixões, carências e necessidades também. Mas sei em quem tenho crido. Sei quem me chamou. Sei aonde estava, o charco de lama que eu estava e da onde fui retirado. Sei
que foi a graça de Deus que fez isso. Não porque ele viu algo em mim, ou na minha esposa, ou na minha família. Não. Ele fez isso porque ele nos ama. Ele me ama, ama você. E eu quero pedir nessa manhã também oração para você. Porque já tem começado a ser difícil vir aqui pelas manhãs trazer essas devocionais aos amados. Eu quero pedir que os irmãos orem por mim. Orem pela minha casa. Sabe? Um dos meus votos diante do Senhor, diante de todas as coisas que estão acontecendo, é não me defender. Não me defender. Eu falei ao Senhor, Senhor, eu não me defenderei de nada. Não me defenderei de ataques dos amigos, nem dos inimigos. Não me defenderei. O Senhor é o meu escudo e o meu galardão. O Senhor é o teu escudo e o teu galardão. Então, eu tenho deixado as coisas nas mãos do Senhor. E tenho orado para que o Senhor me dê a orientação dEle. A orientação do Senhor. Eu peço que você continue orando por mim, para que eu tenha a orientação do Senhor e faça aquilo que o Senhor quer que eu faça, não aquilo que os homens querem que eu faça. Assim tem que ser na sua vida também. São grandes as nossas responsabilidades. E eu nessa manhã, com o meu coração aqui também, pesaroso sim, porque eu sou um homem, eu peço a você, ore por mim, por favor, preciso muito. Amém? E você, nessa manhã, entenda que nós não podemos, que não pode haver paz contra os inimigos. Não pode haver paz entre nós e os inimigos. Não pode. Que nós não podemos fazer paz com o diabo, não podemos fazer paz com o pecado, mesmo os mais sutis que existem no nosso coração. Senão Deus não nos retirará de nós essas coisas. Senão eles serão empecilhos à nossa comunhão com Deus. E por fim, que Deus nos livre disso tudo. Levou como levou aquele povo à idolatria, a cultuar outros deuses depois de conhecer o Deus verdadeiro. Essa idolatria também terá grande condição de prender o nosso coração. Que Deus te abençoe nesse dia. Que Deus te guarde. Ore comigo agora nesse momento. Pai, muito obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado pela tua exortação. Obrigado por ainda continuar falando comigo, falar com meus irmãos, por falar, Senhor, com a minha família, com minha esposa, com meu filho, nessa sala, aqui onde nós estamos agora. Falar com tantas pessoas, Senhor, que eu creio que o Senhor vai fazer chegar essa mensagem para a glória do teu nome, Senhor. Nos ensina a ter uma vida de humilhação, de humildade, de simplicidade, de reconhecimento que a tua graça nos basta sim, Senhor, mas que o Senhor nos dá força e poder para nunca sermos subjugados pelos nossos pecados. Que o velho homem, Senhor, continue a morrer a cada dia. E o novo em Cristo Jesus, em mim e em meus irmãos, ele seja renovado a cada dia. Nos dá um dia na tua presença, Senhor. Nos dá um dia cheio da tua graça, do teu amor e da tua misericórdia. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado irmão. Deus te abençoe. Que a graça de Jesus e a alegria do Espírito Santo esteja sobre a tua vida. Nos vemos amanhã, se Deus assim permitir, e também domingo, o nosso grande culto de celebração. É muito bom ter você conosco. Fica com Deus.